Olá, galerinha do YouTube, tudo bom com vocês? Antes de começar o vídeo, eu queria agradecer a boa reação que os dois primeiros vídeos tiveram no YouTube, os bons comentários também, e ao bom feedback também que alguns me deram fora dos comentários, né? Como prometido, eu vou falar sobre o novo filme do Velozes e Furiosos. É uma coisa, ninguém sabe dizer como é que Velozes e Furiosos foi de um primeiro filme que era sobre corridas de carros para chegar até o último, o oitavo filme com Vin Diesel e companhia, que tinha submarinos, tanques e tudo que é a coisa mais exagerada que vocês possam imaginar na época. É uma coisa que ninguém consegue explicar como é que a franquia mudou assim de um para outro. O que se percebe mesmo é que foi a partir do quinto filme, quando os personagens lá do segundo, do primeiro, se revelavam, sabiam coisa de informática, conseguiam hackear as coisas. Eu até pensei, eu não lembrava disso, assim, né? Mas como é o filme mesmo, né? Vamos deixar passar, né? Vamos relevar. Mas no fato é que depois do quinto filme mesmo é que a franquia melhorou bastante. Embora os dois últimos filmes, o 7 e o oitavo, não achei tão bom assim. É uma franquia consistente, eu diria. Dos 8 filmes da franquia do Vin Diesel, 4 eu acho muito bons, que foram, no caso, os 4 que foram dirigidos pelo diretor Justin Lin, que ele dirigiu do 3 ao 6. E os outros nem tanto assim, embora eu tenha gostado um pouquinho mais do oitavo filme. No entanto, o oitavo ainda assim está longe do que foi mesmo bom, que foi no quinto e no sexto, que para mim foram os melhores de todos os filmes do Velozes e Furiosos. O fato é que esse novo filme do Velozes e Furiosos, o Hobbs e Shaw, acontece que ele aconteceu mais porque a produção, até muita gente percebeu que os atores Dwayne Johnson e o Jason Statham, eles tinham uma dinâmica muito legal nas gravações e também no próprio filme. Vocês perceberam bem isso na maneira que eles se conversavam, cheio de cortaço, patada entre si, que era divertido naquele filme. E aí isso, como começou a ter muitos desentendimentos entre a produção, entre o Vin Diesel e o Dwayne Johnson, a Universal resolveu aproveitar e fazer o primeiro derivado deles envolvendo o personagem da franquia. E o resultado, surpreendentemente, foi melhor que os dois últimos filmes da franquia. É um filme que abraça o exagero da história, ele sabe ser sério, ele sabe ser divertido, ele é honesto no que ele quer ser. Ele não tem tantas pretensões dramáticas que nem o conceito de família que o Vin Diesel fica enfiando goela abaixo pra gente, assim, porque ninguém assiste Velozes e Furiosos pra ver personagens dramáticos, situações assim de Oscar, sabe? Essas coisas assim que só deixam o filme do Velozes e Furiosos um pouquinho cafona. E isso é bom porque, como eu falei, esse Velozes e Furiosos, Hobbs e Shaw, ele é muito honesto no que ele quer ser. Ele não tenta ser mais do que ele é e isso acaba funcionando. Outra coisa que também me chamou a atenção no filme, ele sabe, ao contrário dos filmes do Velozes e Furiosos, principalmente os dois últimos, o sétimo e o oitavo, eles têm evitado, eles mostram os personagens praticamente como seres indestrutíveis. Eles podem cair de penhascos, eles sobrevivem a quedas enormes e saem sem nenhum arranhãozinho. E isso tira a nossa imersão com a história, porque a gente não consegue torcer por personagens que, por mais que eles sejam carismáticos, a gente não sente assim uma tensão na história, a gente não sente uma sensação de urgência que faz com que a gente sinta um pouco de adrenalina, tensão pela história, sabe? E esse novo Velozes e Furiosos corrige parcialmente isso.
colocando um vilão indestrutível na história, no caso, que é interpretado pelo Idris Elba, colocando aquele ator com um personagem indestrutível, colocando conceitos absurdos de ficção científica, que até então eram inéditos na franquia. Esse vilão, ele trabalha para uma organização praticamente onipresente. Eles conseguem praticamente dominar a mídia assim, ó, em questão de segundos. E o que acontece no filme, que eu não vou revelar, mas vocês vão perceber que isso assim, mexe bastante com os 3 personagens principais, que seriam o Dwayne Johnson, o Jason Statham e a nova adição da franquia, que é a Vanessa Kirby, que esteve no excelente Missão Impossível, efeito Fallout. E isso gera uma tensão que até então estava inédita na franquia. Tu sente um certo perigo na história, mesmo com tantos absurdos na sequência de ação e tudo mais. A sequência de ação, que é o ponto alto do filme, eu não achei aquilo tudo em termos de ação. É bom, é legal, é eficiente e tudo mais, porém não chega a empolgar tanto assim. Afinal, em um ano que já teve John Wick 3 Parabellum, que facilmente vai estar entre os melhores filmes de ação da década, junto com o Mad Max Estrada da Fúria e também Missão Impossível, efeito Fallout, o filme acaba, obviamente, chega a ser um crime comparar com esses 3 filmes que eu falei agora. O filme ele peca porque ele se estende um pouco demais da conta. Os últimos filmes da franquia com o Vin Diesel, né, eles têm mais de 2 horas de duração, o que para um filme de ação é um pouco exagerado, ainda mais porque Velozes e Furiosos, assim, como é uma franquia mais voltada para a ação do que para o restante envolvendo os personagens e tudo mais, 2 horas e poucas já é demais. 1h40, quase 2 horas até vai, mas 2h15, quase 2h20, como foi o caso do 7º filme, já é demais. E assim, se o filme do Velozes e Furiosos tivesse terminado, esse aqui, o Hobbs e Shaw, tivesse terminado lá mais ou menos pela 1h40 de duração, mais ou menos, que o filme até então ele segue num ritmo bem legal, e quando chega na metade do filme, quando eu tava achando que era o final do filme, ele ainda tinha mais meia hora ainda à frente de filme. E essa meia hora a mais é justamente o grande pecado do filme, que é justamente tentar colocar pretensões dramáticas, embora não tão excessivamente dramáticas quanto aquelas da franquia do Vin Diesel, ainda assim ainda fiquei com a sensação de que ficou demais. Como é um filme de ação, com propósitos de diversão, não é necessário para a história, já que o necessário mesmo é a ação. Então, embora com esse problema do terceiro ato, de tentar colocar um pouquinho mais de drama na situação, o filme ele tem um clímax muito bom, que é a sequência que aparece no trailer, que é um helicóptero preso a diversos carros que estão praticamente colados entre si, que é uma sequência muito legal e, apesar de absurda, ela é convincente como sequência de ação. E a outra que eu gostei muito mais ainda é uma sequência na chuva em que os protagonistas e o vilão do filme que acabam lutando entre si numa luta na chuva, e que o diretor ele ressalta bem pontos específicos da ação usando o uso da câmera lenta. E justamente por causa disso ela acaba remetendo à sequência clímax do Matrix Revolutions, em que o agente Smith e o Neo lutam no final do filme. No mais, o Velozes e Furiosos Hobbs e Shaw ele é um filme honesto naquilo que ele pretende ser. Ele não tenta muitas aspirações dramáticas que nem os filmes do Vin Diesel. Como filme de ação ele é muito divertido, apesar dele ser um pouco mais longo que o necessário, mas ele é muito melhor que os últimos filmes da franquia. No caso, na minha opinião, seria o 7º e o 8º, que eu acho os mais irregulares. E é isso.
O próximo vídeo provavelmente será do novo filme do diretor Quentin Tarantino, que é o Era Uma Vez em Hollywood, que deve sair passando a semana que vem na outra, o filme estreando dia 15 de agosto. De repente, quem sabe, possa ter de algum filme diferente até então. A minha crítica completa do filme do Velozes e Furiosos já está disponível no meu blog, vou deixar o link abaixo. Vou deixar o link para minhas redes sociais, que eu vou deixar logo abaixo, no Twitter e no Instagram. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Continuem mandando o feedback de vocês, caso vocês achem necessário. E não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar, e também, se quiser, assinar o canal. Um abraço para vocês.